Toda a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor para dar início a essa quinta profética dessa noite. Que o seu coração esteja aberto para oferecer adoração ao Senhor, o melhor que há no seu coração, e também escancarado para receber a palavra dele nessa noite. Seu coração esteja totalmente aberto para receber a palavra, ser edificado nela, que essa palavra venha ser direcionadora para a sua vida, venha te ensinar, abrir os seus olhos espirituais, que essa quinta profética seja um tempo de coisas novas de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer a Ele por essa noite. Feche seus olhos, se você puder erguer uma de suas mãos e apresentar ao Senhor agora a sua vida, diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, nesse lugar, estou aqui para te adorar, estou aqui para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para liberar sobre mim. Abençoa, Senhor, a minha vida, abençoa, Senhor, a vida de cada um aqui nesse lugar, Senhor. Toma cada canto dessa igreja, seja uma noite de manifestação de poder do Senhor sobre a tua igreja, Senhor, sobre o teu povo, sobre cada discípulo que se reúne, Senhor, aqui nesse lugar. Toma, Senhor, do menor até o maior, toma, Senhor, cada homem, cada mulher, toma, Senhor, o Edgar, toma o Tiago, toma, Senhor, a Fernanda nos equipamentos, toma, Senhor, o irmão Denesi na intercessão, toma, Senhor, cada discípulo, e que em nome de Jesus, essa transmissão também, Senhor, ela venha a ser abençoadora sobre a vida de pessoas que assistirão, Senhor, esse culto, essa palavra, louvarão juntos, Senhor, com os louvores aqui cantados. Nós entregamos tudo a Ti e oramos assim em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Louve ao Senhor com o seu melhor em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo.
esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, pois teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Há poder em seu nome, Senhor. Há poder em teu nome, Jesus. Enquanto as circunstâncias dizem que não vai dar, pelos olhos humanos olhamos e já queremos desistir. O Senhor nos chama a confiar naquele que faz o impossível ser possível. Cremos em Ti, Senhor. E quando tudo diz que não, a Sua voz me encoraja a
Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Aproveite esse momento agora que nós acabamos de cantar esse louvor e apresente ao Senhor agora suas causas, seus motivos de oração, seus pedidos de oração, seus motivos de clamor. Apresente ao Senhor nesse momento com fé. Apresente ao Senhor agora e diga: Senhor, eu creio que Tu és o Deus do impossível. Eu creio que Tu és o Deus que pode todas as coisas. Eu creio que o Senhor é o Deus que cuida da minha vida. Eu creio, ó Pai, que o não do Senhor para mim é o melhor quando Ele vem. Eu creio que o sim do Senhor é o melhor para mim quando Ele vem. Até mesmo quando o Senhor nos diz para esperarmos, naquele momento é o melhor do Senhor também para nós. Senhor, nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu agir, nós confiamos no Teu cuidado. Declaramos aqui que Tu és o Deus do impossível e nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Confiamos, ó Pai, naquilo que o Senhor pode fazer. Nós confiamos, pois já sabemos também, Senhor, que enquanto nós estamos lutando, enquanto nós estamos perseverando, a Tua mão está estendida sobre nós e é debaixo dessa mão que nós avançamos, Senhor. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos sempre trazer à nossa memória essa revelação. Sabemos, Senhor, que aquilo que não depende de nós, nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos depositar em Ti a nossa confiança, Deus, porque cremos que o Senhor guarda a vida daqueles que temem o Senhor. O Senhor preserva a vida daqueles que Te amam. O Senhor guarda cada um de nós. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos ter a confiança quando nós chegarmos no ponto, Senhor, onde nós não temos mais o que fazer, e nós possamos olhar para o alto e dizer: a minha segurança vem do alto, a minha paz vem do alto, e é nela que eu me apego nesse momento. É no Deus que derrama a paz sobre a minha vida. Senhor, que nós possamos confiar em Ti, Senhor. Sabemos que não é fácil, sabemos, Senhor, os desafios que enfrentamos, mas com o Senhor no barco, nós podemos descansar e crer que Tu está no controle, Senhor. E o que acontece sobre nós, que seja sempre o melhor do Senhor para as nossas vidas. Derrama, Senhor, sobre nós a alegria, aquela alegria, Senhor, que o apóstolo Paulo declara na carta aos Filipenses, a alegria mesmo em cadeias. Senhor, nós queremos ter essa alegria, Senhor, que não depende das circunstâncias, que não depende do cenário, mas que nós podemos olhar para o Senhor e poder dizer: a minha alegria vem do Senhor. Aleluia! Nós confiamos em Ti, Senhor. Receba a nossa adoração. Receba, Senhor, cada palavra declarada ao Senhor aqui nesse lugar. Que possamos ser de fato Seu povo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Glorifique ao Senhor. Aleluia. E agradecido seja o Senhor. Ainda de pé, eu gostaria de convidar aqui à frente o Rogério, que estará ministrando a palavra do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. Pode aplaudir ao Senhor pela vida do Rogério. Amém. Nosso professor vai compartilhar a palavra do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. Gostaria de convidar você a estender a sua mão para cá para orarmos pela vida do nosso irmão. Que o Senhor te use poderosamente em nome de Jesus, Rogério. Senhor Deus, apresentamos diante de Ti a vida do Teu filho,
E já te agradecemos, Deus, que cremos que o Senhor já colocou no coração dele uma palavra inspirada do Senhor, ó Pai. E que nesse momento ele venha ter, ó Pai, toda a ousadia do Espírito Santo para liberar sobre a tua igreja essa palavra. Senhor, eu te peço, prepara não apenas os lábios do teu filho para comunicar essa verdade, mas também o coração de todos nós para recebermos essa palavra, Senhor, como boa terra, para, Senhor, vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Nós já te agradecemos por tudo, Senhor, pois sabemos que o Senhor falará conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, varão. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Espero que vocês estejam bem. Se você puder, permaneça de pé e abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, enquanto eu vou me preparando aqui rapidinho. Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, quero ler com você do versículo 35 ao 41. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode se assentar, por favor? Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque vamos comentar alguns versículos aqui essa noite. Mas antes disso, eu queria te dizer uma coisa. Nos cultos de domingo à noite, o pastor tem feito aqui na igreja a série Fé Transformadora, certo? Acredito que você esteja acompanhando na sua casa, enfim. A nossa reflexão de hoje é uma continuação da mensagem que foi pregada no domingo à noite. Mas eu peço que você se acalme. A série é só domingo à noite. É só porque aprove a Deus que fosse dessa forma. Então, a gente vai dar continuidade àquilo que foi ministrado no domingo à noite. Amém, queridos? Então, vamos comigo, vamos juntos, para o versículo 37 do capítulo que lemos, que diz assim a palavra do Senhor. Espera aí que eu me perdi aqui. Vamos do 36, por favor. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. Nesse primeiro versículo, no 37, é importante que a gente recorde um pouquinho o que vemos no curso de imersão bíblica, quando falamos das profissões no Novo Testamento. Aqui, não necessariamente o texto, Marcos vai dizer para a gente que era o Lago da Galileia. Mas, geograficamente, no capítulo 5, quando Jesus chega ao outro lado, a região que Jesus chega com os discípulos no barco é uma região que só dá para chegar atravessando o Lago da Galileia, pelo menos
na ideia que nós temos aí, que o Evangelho de Marcos nos traz. E aí, a gente viu no curso de imersão bíblica que a profissão de pescador naquela época era uma profissão muito difícil, era uma profissão perigosa. Mas, ao mesmo tempo, Ana, era uma profissão necessária. Por que necessário? Porque em Jerusalém havia um grande mercado de peixes. Então, peixe gerava dinheiro naquela época, gerava renda naquela época. E além do grande mercado de peixe na época, Jerusalém fazia exportação para Roma e para a Espanha. Então, apesar de não ser uma profissão da galera, né, da alta sociedade da época, era algo rentável, era algo que dava para sustentar a família. E por que eu estou te contando isso? Para te dizer que, apesar de ser uma profissão perigosa, era importante que fosse feito porque alguém precisava comer dentro de casa, né? Pais de família, enfim, a realidade aí que nós conhecemos, que não é muito diferente da nossa realidade. E aí um outro fator que encontramos, quando falamos da região ali da Galileia, é que geograficamente era comum que tempestades desse nível, como está relatado aqui por Marcos e por outros evangelhos, acontecessem naquela época, por conta da altura que era o lago em relação ao mar. Então, vira e mexe, Luana, as pessoas estavam ali pescando e, do nada, sim, acontecia uma tempestade, as coisas começavam a sair da situação normal, vamos dizer assim. E aí, quando eu trago todo esse relato geográfico para vocês da região, eu já trago esse relato com uma primeira pergunta. Era uma profissão perigosa? Realmente acontecia de você estar muito bem ali tranquilo e do nada acontecer uma tempestade? Mas a pergunta que eu quero fazer já no versículo 37 era uma profissão perigosa para quem? A partir do que lemos aqui. Por que eu te pergunto isso? Porque isso vai ser importante para o nosso bate-papo daqui para frente. Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Eu contei tudo isso, né, toda essa coisa geográfica da época, para que você refletisse em primeiro momento. Para quem era perigoso naquele momento, Fernanda, fazer a travessia proposta por Jesus. Versículo 38, acompanhe comigo, por favor. Diz assim, ó. E Jesus, né, depois do tumulto lá, né, do barco começar a encher de água, diz assim o verso 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhes disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Aqui, no versículo 38, eu já quero lhe fazer uma outra interrogação. Por que Jesus dorme? E nessa reflexão, eu quero te levar a 3 porquês. O primeiro, Edgar, é que talvez Jesus está dormindo porque para ele nada saiu do normal. Por isso, a primeira pergunta. Fazer aquela travessia, Luana, é perigoso para quem? Das pessoas que estão no barco que Marcos relata para a gente. E aí, os discípulos encontram Jesus dormindo e eu trago uma segunda pergunta. Por que Jesus dorme? E respondo, porque talvez para Cristo nada saiu do normal. Uma segunda resposta a esse porquê do versículo 38 é o versículo 35. A resposta ao porquê do versículo 38 é o versículo 35, que diz assim, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E aí uma segunda resposta é, Jesus dorme porque Jesus falou, vamos passar para outra margem. Independente do que acontecesse no trajeto, Ana, a palavra de Jesus ao subir no barco era, vamos passar para outra margem. Eu quero ainda fazer com que você reflita comigo uma terceira resposta à pergunta do versículo 38. O que acontece no trajeto, né, saindo dali, atravessando para o outro lado, naquele momento, muda
a pessoa de Jesus? Muda aquilo que foi proposto no versículo 35? Não. A palavra de Jesus continua sendo a mesma. Vamos passar para o outro lado. E aí é importante que a gente reflita nessa terceira resposta que algumas coisas mudam. Pode não ser a palavra, mas pessoas mudam a partir da situação. Os discípulos mudam a partir do que acontece na travessia. Saem dali confiantes. E Jesus falou, vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado. Quando o mar começa a mudar, eles mudam diante da situação, diante do que acontece. Isso é importante que a gente reflita, porque lá na frente a gente vai entender ainda um pouquinho mais isso aqui. No versículo 38, na parte B, os discípulos questionam, mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E aí tem uma outra questão importante. Aqui não é importante necessariamente, Luana, saber se Cristo se importa ou não, mas a pergunta é, para os discípulos agora, vocês esqueceram o que foi proposto no verso 35? Quando os discípulos vão a Jesus e perguntam, mestre, o senhor não se importa, está entrando água no barco. Eu imagino que pode ter vindo à mente de Jesus naquele momento. Vocês esqueceram o que eu falei quando a gente saiu de lá? Vamos passar para o outro lado. E aí eu quero te chamar a atenção para uma coisa que eu percebo nesse momento. Decisões desesperadas ou crises podem mudar, Fernanda, a minha percepção de criador e criatura. Porque, veja, Luana, eu estou num barco com o criador de tudo aquilo. Se ele dorme, Edgar, é porque está tudo bem. Mas, diante da crise, diante da situação desesperadora, eu ignoro o fato do Criador estar no barco. Eu acabo ficando cego para o fato de quem está no barco comigo. Independente de estar dormindo ou acordado, ele está no barco. E aí eu já quero rapidamente fazer com que você pense, antes da gente ir para o versículo 39, eu não sei, né, o porquê Deus traz essa reflexão para nós essa noite. Mas, se há crise, se você está diante de uma crise, não deixe que o desespero mude a sua percepção. O Criador continua sendo Criador e nós continuamos sendo criatura. Amém? Versículo 39, me acompanhe, por favor. E ele, despertando do sono, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. E aí no verso 39 eu quero te trazer uma nova interrogação. Júlia, ficou calmo para quem? Se não perdermos, Tiago, a percepção de criador e criatura, vamos entender que a situação não saiu do normal. Se perdermos essa percepção, começamos a colocar, Luana, Jesus no mesmo patamar que nós. E aí começamos a falar, e aí o senhor profetizou aí, o mar se acalmou e agora está tudo bem para nós. Não, para nós não. Está bem para mim, Tiago, porque para Jesus, como falamos antes, nada mudou. A proposta inicial de Jesus no versículo 35 continua sendo, passemos para o outro lado. Então, se tudo se acalmou, minha amiga Ana, quando Jesus dá a sua palavra, se acalma para aqueles que perderam a noção do que está acontecendo. E aí, eu quero te trazer já uma outra reflexão. Muitas vezes, as coisas acontecem na nossa vida, não simplesmente, e aí eu não quero aqui diminuir a sua ideia de fé ou de relacionamento com Deus, mas as coisas acontecem, não, Fernanda, porque Deus agiu milagrosamente, mas simplesmente porque eu perdi a noção, Edgar, de quem é o Criador. Eu é que me perdi. Sabe, eu espero que eu esteja me fazendo entender que muitas vezes contamos milagres que são importantes ser contados, mas porque, Ana, eu me perdi no meio do caminho.
Porque se eu tivesse me mantido, como foi orado aqui, inclusive, pelo senhor, pastor, desde o início, com a palavra inicial, eu não perderia a noção. Os milagres aconteceriam? Sim, aconteceriam. Mas seriam aproveitados até de uma melhor forma. Seriam vistos por nós até de uma melhor forma a ação do Senhor. Porque durante a travessia, eu mantive em minha mente, a palavra de Deus foi, vamos passar para o outro lado. Vamos continuar aqui juntos, ainda no versículo 39, porque quando eu pergunto calmo para quem, eu tenho essa primeira percepção que eu trouxe para vocês e tenho uma segunda. Jesus nos mostra um Criador, Fernanda, que, como foi falado aqui no domingo, está conosco durante a dor. Porque o fato de Cristo estar dormindo, Tiago, não quer dizer que ele não está participando do desespero dos discípulos. Apesar deles ter perdido a percepção naquele momento de Criador e criatura, Cristo está com eles. Olha que legal, que Deus bom, Luana, né? Porque Cristo podia falar, poxa vida, vocês não entenderam nada, não entenderam que fui eu que fiz isso aqui, e a coisa vai continuar andando e tal. Não, Cristo está ali, do ladinho deles, então veja que coisa boa. Apesar de mim, Ele cuida. Apesar de eu esquecer, Ana, que a palavra dele foi passemos para o outro lado, Ele continua ali do meu lado. Sabe? Então, isso é legal. Isso é legal porque é um Deus que dá uma palavra, eu esqueço no meio do caminho, mas ainda assim Ele está aqui do meu lado dizendo, ei, lembra do que eu te falei? Vamos para o versículo 40? Me acompanhe aí, por favor. Então, Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? No versículo 40, eu gostaria que você focasse aí no texto da sua Bíblia, na palavra ainda não tem fé, que é uma interrogação que eu também quero trazer para você aqui no verso 40. E respondê-la de 3 maneiras nessa noite. A primeira, ainda não tem fé porque você não viu o suficiente? Ainda não tem fé porque o desespero faz com que a sua fé oscile? Ou seja, estou no barco, estou ali com Jesus. A maré mudou, minha fé mudou também. Rapaz, na minha vida de marinheiro, minha fé ia mudar muito, porque vira e mexe, a maré mudava para mim. E eu vou confessar para vocês, quando mudava, né, de vez em quando a gente tremia. Mas eu acho que eu continuava com fé. Com fé que ia voltar para casa. Graças a Deus estou aqui. Então, assim, de acordo com a situação do mar, a fé dos discípulos oscilava. Uma terceira, ainda resposta a essa indagação do versículo 40. Esquecemos tão facilmente dos feitos do Senhor nas nossas vidas? Esquecemos tão facilmente, não tinha talvez nem 2 horas que Cristo tinha falado, passemos para o outro lado, e rapidamente o vento soprou de um lado, soprou do outro, o barco começou a mexer. Eu já esqueci? Que velocidade, não? Para esquecer das questões. Vamos para o versículo 41. E aí no versículo 41, os discípulos se perguntam, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí aqui no 41, eu quero fazer um paralelo com você, porque uma pergunta parecida com essa já foi feita lá em Êxodo, no capítulo 3. Você pode me acompanhar, por favor? Êxodo, capítulo 3. Enquanto você acha, eu vou beber uma aguinha. Êxodo, capítulo 3. Antes de lermos, eu quero relembrar. No versículo 41, os discípulos comentam entre si, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí, eu quero fazer agora um paralelo em Êxodo, capítulo 3, com uma pergunta parecida. Versículo 13 e 14, acompanhem comigo, por gentileza. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser,
o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhe direi? O 14. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Somente esses 2 versículos. Lá em Salvador, pastor, tem um pastor chamado Misael, que toda vez que ele falava sobre esse texto, ele comenta, Natane, que essa foi uma das perguntas mais difíceis que alguém já fez para Deus. Porque ele dizia assim, poxa, Deus está lá no seu reino, e aí do nada Moisés chega e fala, quem é o Senhor? E aí ele comenta, Edgar, que ele olha para um lado e vê lá os anjos adorando e fala, não, eles não podem me responder. Olha para o outro, está Jesus, olha para o outro, e aí ele não vê nada, não vê como responder. Ele vai dar essa resposta a Moisés, que é o que dá para fazer na hora. Mas ele fala isso, sabe, que foi uma das perguntas mais difíceis que já fizeram a Deus. E eu queria refletir com você um pouquinho em cima dessa resposta. É claro que de maneira bem breve. Quando Deus responde o eu sou, né, envio, você vai dizer, Moisés, aos filhos de Israel, o eu sou, me enviou, você pode substituir essa palavra por o ele é, o ele faz ser, o ele traz à existência, o ele transcende, dentre outras coisas relacionadas ao verbo ser. E aí, é importante a gente observar, Luana, que o verbo ser, na língua portuguesa, ele indica estado de permanência. Ou seja, quando falar aos filhos de Israel, né, quando os filhos de Israel quando os filhos de Israel perguntar, Senhor, o que vou dizer, tal, quem foi que me enviou? Você vai dizer a eles, o eu permaneço, me enviou. O eu não mudo, me enviou. O eu sou ontem, hoje, sou eternamente, me enviou. E aí, é importante que a gente caminhe junto nesse paralelo. Quando lá em Marcos perguntam quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, este é, aqui na terra, o filho daquele que permanece, logo, aquele que permanece. E quando eu trago essa reflexão daquele que permanece, nessa reflexão especial que estamos tendo, Luana, aonde ele permanece? Passemos para o outro lado. Não foi essa a primeira palavra? Por que Jesus dormia, Edgar? Porque ele permanece na palavra. Amém, queridos? E aí, uma outra coisa que a gente vai achar, e aí aqui, por favor, irmãos, eu não estou tirando isso aqui da minha cabeça, isso aqui eu vi lá na Bíblia de Estudos de Jerusalém, é importante falar, né, pastor? Para vocês não acharem que eu estou tirando isso da minha cabeça. E aí, uma outra coisa que a gente vai achar, ao estudar o termo eu sou, é a palavra ele transcende. Ele transcende, ou seja, ele vai além. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O mar bravo é uma limitação minha e sua, Zelinha. O vento batendo de um lado para o outro é uma limitação minha e sua, Luana. Mas o Deus que transcende, ele vai além das nossas limitações. Então, quem é esse? Aquele que vai além da onde eu paro. Veja o exemplo da morte. Por que temos tanta dificuldade com a morte? Porque a morte é o final. Não é assim que dizem? Há jeito para tudo, exceto para a morte. E aí você encontra um Deus, Edgar, que transcende, que diz assim, o que para você é o final, para mim é recomeço. Que louco, né? Mas é isso, ele transcende. Ele vai além. E esse Deus Todo-Poderoso, que transcende, que permanece, no mesmo texto de Êxodo que nós lemos, lá no versículo 8, acompanhe comigo, por favor, ele diz assim, ó, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla,
terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Esse Deus Todo-Poderoso olha a aflição do povo, sai da sua glória, e aí é claro aqui, eu estou só fazendo uma interpretação, sai do seu lugar de glória e desce para ver a aflição do povo. Esse Deus Todo-Poderoso sai do seu lugar de glória e desce para ser adorado aqui no momento de louvor. Esse é o Deus que servimos. É o Deus que transcende os nossos limites, mas que ainda assim, Michele, desce para ver a nossa aflição. É o Deus que transcende os nossos limites, mas que no barco em que eu estou desesperado, está dormindo lá embaixo, para dizer assim, estou aqui, estou só tirando um cochilo, mas estou aqui. Esse é o Deus que nós servimos. E aí, eu já quero caminhar com você para algumas aplicações dessa nossa reflexão. A primeira aplicação é a que o pastor Cleiton falou no domingo. O problema do esquecimento não se encontra em Deus, se encontra em mim. O problema de esquecer que a palavra é passemos para o outro lado está em mim, não no que dorme. No caso de Jesus. Ele não esqueceu, ele só foi dormir. Vou dormir hoje e esqueço que amanhã eu tenho que trabalhar? Duvido. Um ou outro destoa, mas a maioria não esquece. Segunda aplicação que eu quero trazer para você e para mim, é claro, nessa noite. Lembre-se, o estado de permanência está na essência de Deus. Eu é que preciso me policiar. Luana, se a palavra de Deus para você é X, o estado de permanência está na essência dele. Manter o X é eu e você. É muito comum, quando a maré muda, eu achar que Deus mudou. E acho que essa não era a palavra, não. Cuidado, porque está na essência dele permanecer. Terceira coisa, e última, gostaria de lembrar aqui com você essa noite. Não sei a que momento da sua vida essa reflexão te levou, mas eu gostaria de lembrar a você qual foi a direção dada por Deus na sua vida antes de você subir no barco. E aí eu não sei qual é o barco, mas qual foi a palavra antes de subir no barco. Se a palavra foi, passemos para o outro lado, ele permanece navegando. Se a palavra foi, vamos fundear no ponto X, o barco se mantém fundeado. E aí fundear é boiar, é o barco boiado, só para ficar mais claro, né? Ele se mantém fundeado. Se a palavra foi, mantenha o barco no cais, mantenha o barco no cais. Lembre-se do início, porque o início pode ser a resposta para todo o fim do trajeto. Amém, queridos? Essa é a reflexão que eu queria compartilhar com você essa noite. Gostaria de chamar aqui o pastor Cleiton para que possamos orar ao Senhor, e o Tiago e Edgar também. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor nesse momento, pedir para o Rogério permanecer aqui. Amados, eu não sei você, mas eu fui muito abençoado nessa palavra. O Senhor me levou a refletir muito nisso que o Rogério trouxe aqui para nós. E eu gostaria só de compartilhar uma coisinha que eu percebi aqui, enquanto o Rogério ministrava. Se puder, abra sua Bíblia em Marcos novamente. Eu não vou pregar em cima da palavra do Rogério não, fica tranquilo. Mas eu quero só destacar uma coisa para fechar isso aqui que nós recebemos, para confirmar a palavra que você recebeu aí. O Senhor Jesus, ele faz aquele milagre, né? E os discípulos perguntam, né? Quem é esse, né? Que até o mar obedece, o vento lhe obedece. Amados, olha o que Jesus já tinha feito até aquele momento. Abra Marcos 1, eu vou ler os títulos que está aqui na minha Bíblia, eu não sei se na sua está igual a minha, mas olha só, no versículo 29, os discípulos já tinham visto Jesus curando a sogra de Pedro. No versículo 32, a palavra do Senhor vai mostrar muitas outras curas. Depois, lá no versículo 40, a cura de um leproso.
No capítulo 2, versículo 1, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Depois lá no capítulo 3, Jesus no versículo 1 vai curar um homem da mão ressequida. Depois no versículo 7, Jesus cura muitos à beira-mar. Quando a gente vai avançando, no versículo 20, Jesus expulsa demônios. Nós vamos avançando na palavra até chegar ao capítulo 4, naquele momento que Jesus faz um último milagre. Sabe o que isso me traz aqui? Para respaldar tudo que o Rogério já ministrou. Amados, Jesus já tinha mostrado quem Ele era. E eu vou reforçar o que você falou, o problema de esquecimento não está em Deus, está em nós. Jesus já tinha feito muitos milagres, irmão Alberto, só que o problema de esquecimento estava nos discípulos. E eu quero orar em cima disso com você. Feche seus olhos nesse momento agora. E vamos pedir ao Senhor mais uma vez, para a gente poder orar e pedir ao Senhor, confirma as convicções no meu coração. Ora ao Senhor nesse momento, peça, Senhor, confirma aquilo que eu já aprendi. Confirma, Senhor, no meu coração as convicções que eu já tenho. Confirma, Senhor, no meu coração aquilo que eu já experimentei no Senhor. Que eu possa confiar em Ti. Ore ao Senhor nesse momento, nesse sentido, e peça isso a Ele. Senhor, me faça lembrar a palavra inicial que o Senhor liberou sobre a minha vida. Me faça lembrar, Senhor, da palavra que o Senhor deu a mim antes de subir a esse barco. Quando nós estávamos iniciando essa caminhada, antes da viagem acontecer, antes do mar se enfurecer, o Senhor já tinha liberado uma palavra, o Senhor já tinha decretado algo. Vamos passar ao outro lado, vamos à outra margem. O Senhor não perguntou, o Senhor não levantou um questionamento, o Senhor afirmou, o Senhor decretou. Senhor, que nós possamos nos lembrar isso, a convicção que nós carregamos no nosso coração, que o Senhor já liberou sobre cada um de nós. Senhor, nos faça lembrar tudo que o Senhor já fez, nos faça lembrar, Senhor, tudo que o Senhor já operou no passado, que nós possamos nessa noite trazer à memória o que nos dá esperança, Senhor. Nós tomamos posse da Tua palavra nessa noite. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Rogério. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Teu filho que ministrou essa palavra sobre nós. Que o Senhor venha ministrar agora, ó Pai, através dos louvores, a confirmação dessa palavra. E como nós recebemos aqui, Senhor, que nós não venhamos a caminhar de acordo com as coisas que mudam, mas pela essência do que o Senhor é. O Senhor é imutável, assim também como é a Tua palavra. Nós oramos a Ti e tomamos posse disso em nome de Jesus. Se você receba, diga amém. Louvemos ao Senhor. Estás logo ali, na boa do
sobre o seu coração e permaneça com seus olhos fechados agora. Essa palavra agora que nós recebemos nessa noite, essa palavra poderosa de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração, com seus olhos fechados. Imagine agora a sua vida como um barco. Imagine agora a sua vida como um barco. Lembre-se agora lá no início. Esse barco, a presença de Deus, a caminhada com Deus, a vida com Jesus. Quando você entrou nesse barco, vai imaginando, vai lembrando do dia quando tudo começou. Quando o Senhor realizou essa obra na tua vida, quando o Senhor te chamou, quando o Senhor te levantou e falou: nós não vamos mais ficar aqui nesse estádio, eu vou te levar para algo melhor, para algo maior. Vamos para outra margem. Lembra das palavras que você recebeu, lembra da revelação na palavra do Senhor, lembra de tudo que Deus fez na tua vida lá no início. E agora traga à tua memória os ventos que assolam o teu barco hoje. Se você está passando um momento de vento, traga isso à memória agora. Eu não sei, cada um de nós enfrentamos um vento diferente. É como o Rogério falou aqui, nós não estamos aqui para comparar vento. O vento do fulano é mais forte ou é mais fraco do que o meu. O vento na vida do fulano é assim, é assado. Nós não estamos aqui para comparar, porque vento é vento. Nós sabemos o que gera preocupação em nós. Eu não sei qual é o vento que está batendo agora no seu barco. Para uns pode ser vida financeira, para outros pode ser questões familiares, outros pode ser questões emocionais, espirituais, dramas pessoais. Eu não sei qual é o vento de todo mundo aqui, mas traga agora a sua memória. E eu pego a palavra que nós recebemos nessa noite e trago para você agora. O vento passa, a calmaria passa também, as situações mudam, o dia passa, a noite passa, mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece, e a palavra dele para nós é: vamos a outra margem. A palavra do Senhor para nós é: estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a palavra, essa é a palavra que recebemos. Ele não nos chamou para atravessar um rio, Ele nos chamou para vivermos essa vida, e vamos chegar ao final. Nós vamos chegar ao final disso tudo, e Ele enxugará as lágrimas. Ele nos chamará: vinde benditos de meu Pai, e viveremos a eternidade ao lado dele, e tudo terá valido a pena. Não abandone o barco, não pule do barco, não desista daquilo que Deus te entregou. E para fechar agora, repita bem forte assim comigo uma palavra que nós recebemos semanas atrás aqui. O que nós recebemos aqui hoje é a confirmação de Deus. Diga assim: eu não ando por percepção, eu ando por convicção, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor, glorifique ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Senhor, obrigado pela vida do Rogério. Senhor, continue abençoando a vida do teu filho, a vida da sua família. Continue, Senhor, usando nesse ministério que o Senhor tem confiado. Abençoa, Senhor, que toda obra realizada pelo teu filho venha a ser bem-aventurada, Senhor. Abençoe seu casamento, abençoe seu trabalho, abençoe, Senhor, todos os projetos e sonhos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Se assentar por um instante, nós já vamos orar para concluir o culto dessa noite. Amados, eu falei pastor aqui, não falei o nome dele, né? Para você estar orando, pastor Alessandro, tá? Eu vou estar colocando lá a imagem também da foto dele, aqueles que conhecerem aí, para estar lembrando quem é. Pastor Alessandro, que é alvo aí das nossas orações. Amados, antes de nós terminarmos, os avisos também da programação da nossa igreja, lembrando que sábado agora temos imersão bíblica às 8h30 da manhã. Você que perdeu alguma aula, você que vai fazer aos sábados, você tem essa oportunidade. De 8h30 da manhã até as 11h30 estaremos aqui para estudarmos a palavra
do Senhor. Então, as inscrições ainda estão abertas. Se você conhece alguém de alguma outra metodista, de outra denominação, que ama estudar a palavra, que você sabe que vai gostar desse curso, lança esse convite para ela. A imagem de divulgação está lá no grupo da igreja, você pode usar aí para divulgar. Vamos semear aí o máximo de pessoas possível para poder receber e estudar aí a palavra do Senhor junto conosco. Sábado agora, primeira aula de sábado, a partir das 8h30 da manhã. Lembrando também, amados, que na outra semana, no dia 17, salva aí na tua agenda, culto de Páscoa aqui na IMEF, tanto de manhã como à noite. Lembrando aos líderes dos ministérios que estarão envolvidos, que depois do culto da manhã, nesse domingo agora, nós vamos ter uma conversa rapidinha aí para alinhar algumas coisas para esse culto, dia 17 de manhã e à noite. Lembrando também que dia 30 nós teremos batismo, e eu peço que você esteja orando aí por esse dia, por essa data. Nós estamos aí também para confirmar uma outra programação também no dia 30, juventude fica ligada aí no grupo aí, que logo vamos ter aí algumas informações para compartilhar com vocês. E no dia 1º de maio, nós estaremos recebendo novos discípulos à igreja. Então, faço aqui esse convite, se alguém se interessar em ser recebido como membro da nossa igreja, aproveito para falar também para você que acompanha pela internet, se você quer se tornar membro da IMEFRE, nós vamos marcar encontros de preparação. Peço que entre em contato conosco, deixe seu nome nos comentários, que nós vamos procurar você para fazer esse contato e preparar aí quem tiver interesse. Até por agora, pelas minhas contas, temos aí 8 pessoas para ser recebidas já primeiro. Graças a Deus por isso, e vamos avançando. É o reino de Deus avançando em freguesia, que avance cada vez mais em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor? Se coloque de pé. Acho que não esqueci de nenhum aviso. Lembrando, amados, que as células estão voltando. Se você tiver interesse em participar de alguma célula, eu vou até providenciar para colocar aqui no mural aqui fora as células, os endereços, dias e horários, que é legal para todo mundo ali saber quando que acontece, a gente poder caminhar aí juntos nessa comunhão, amém? Quero chamar aqui na frente também a Luana. Nós vamos orar aqui pela sua vida. Luana, vem cá. Luana recebeu uma mensagem de um familiar, né? Faleceu, né? Familiar que faleceu agora, antes do culto começar. Nós vamos estar orando pela vida dela, que o Senhor derrame consolo sobre a vida não só da Luana, mas de toda a família, e que o Senhor, em nome de Jesus, venha, ó Pai, derramar do teu amor, do teu cuidado, que o Senhor venha, através do teu Espírito Santo, consolar todos os corações enlutados nesse momento, Senhor. Ó Pai, toma toda a família da tua filha que se encontra lá, Senhor, em Belém, que o Senhor venha tomar em tuas mãos, e que, em nome de Jesus, o Senhor venha envolvê-los com a tua presença nesse momento. Sabemos que a oração, ela não tem limite de distância. Nós daqui podemos orar, Senhor, pela vida deles lá, e temos certeza de que o Senhor está cuidando. Ó Pai, toma também a vida da Luana, Senhor, e que ela possa nesse momento também ser acolhida pelo teu povo aqui nesse lugar. Que sejamos juntos uma família, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Nós também, ó Pai, te agradecemos e consagramos a Ti os dízimos e as ofertas. O Senhor esteja, ó Pai, abençoando a vida daqueles que ofertaram, aqueles que não puderam ofertar. Abençoe, Senhor, as dispensas da casa de cada um. Toma, Senhor, em Tuas mãos, ó Pai, as finanças da Tua igreja, e que tudo, Senhor, que temos sonhado para esse lugar, que o Senhor tem gerado no nosso coração, venha se concretizar em nome de Jesus. Leva-nos em paz, Senhor, para as nossas casas. Abençoe, Senhor, o curso de imersão bíblica nesse final de semana. Abençoe as programações da Tua igreja nesse mês. Que seja, Senhor, um tempo de bênção. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor. Uma noite abençoada a todos em nome de Jesus.